Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 49. Narração, Margarete Vital. Profecias de Jacó. Ora Jacó chamou seus filhos e lhes disse: Ajuntai-vos todos, para que eu vos anuncie o que tem de vos acontecer nos últimos tempos. Vinde todos juntos e ouvi, ó filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, meu primogênito, tu és toda a minha força e a principal causa da minha dor, o primeiro nos dons e o maior no império. Tu te derramaste como água. Não cresças, porque tu subiste ao leito de teu pai e manchaste a sua cama. Simeão e Levi, irmãos, instrumentos de uma carniçaria cheia de injustiça. Não permita, Deus, que a minha alma tenha alguma parte nos seus conselhos e que a minha glória dependa de eu me coligar com vocês, porque eles assinalaram o seu furor, matando homens, e assinalaram a sua vontade, destruindo muralhas. Maldito o seu furor, porque é obstinado, e maldita a sua ira, porque é inflexível. Eu os dividirei em Jacó, e eu os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão subjugará as cervizes de teus inimigos, os filhos de teu pai te adorarão. Judá é como um leão ainda novo. Tu te levantaste, meu filho, para roubares a presa, e quando descansavas, estiveste deitado como um leão e uma leoa. Quem se atreverá a despertá-lo? Não se tirará o cetro de Judá, nem o príncipe que proceda dele, até que venha aquele que deve ser enviado. E este será a expectação das gentes. Ele atará o seu jumentinho à vinha, atará, filho meu, a sua jumenta à videira, lavará a sua túnica no vinho e a sua capa no sangue da uva. Os seus olhos são mais formosos do que o vinho e os seus dentes mais brancos do que o leite. Zabulon habitará nas ribeiras do mar e perto do porto dos navios, estendendo-se até Sidônia. Issacar, como um asno forte e duro para o trabalho, contém-se dentro dos limites da sua repartição. E vendo que o descanso é bom e que a sua terra é excelente, submeteu os seus ombros ao peso e sujeitou-se a pagar tributos. Dan julgará o seu povo, bem como as outras tribos de Israel. Venha a ser Dan como uma cobra no caminho, como uma cerastes na vereda, que morde a unha do cavalo para que caia para trás o seu cavalheiro. Senhor, eu esperarei a salvação que tu hás de enviar. Gade pelejará armado na frente de Israel e depois tornará a vir coberto das suas armas. O pão de Aser será excelente e os reis acharão nele as suas delícias. Neftali será como um veado que se escapule, e derramar-se-á a graça sobre as suas palavras. José vai sempre crescendo e vai sempre aumentando-se. O seu rosto é formoso e agradável, e as moças discorrerão por cima do muro. Mas os que estavam armados de dardos o picaram, e tiveram rixas com ele, e lhe cobraram uma inveja mortal. O seu arco sosteve-se no forte, e as prisões dos seus braços e das suas mãos foram rotas pela mão do Todo-Poderoso de Jacó. E dali saiu ele para ser o pastor e a força de Israel. O Deus de teu pai será a tua ajuda, e o Todo-Poderoso te cumulará das bênçãos de lá de cima do céu, das bênçãos do abismo das águas de cá de baixo, das bênçãos dos peitos e do seio. As bênçãos que teu pai te dá excedem as que ele recebeu de seus maiores, e elas durarão até que seja cumprido o desejo dos outeiros eternos. Derramem-se estas bênçãos sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que é como um nazareno entre seus irmãos. Benjamim será como um lobo arrebatador. Ele pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá os despojos. Últimas palavras de Jacó. Estes são os cabeças das 12 tribos. Assim é que lhes falou seu pai, e ele abençoou a cada um deles, dando-lhes as bênçãos que lhes eram próprias. Deu-lhes também esta ordem e lhes disse: Eu vou unir-me ao meu povo.
Sepultai-me com meus pais na cova dobrada que está no campo de Efron Eteu, que olha para Mamre no país de Canaã, e que Abraão comprou a Efron Eteu com todo o campo onde ela está, para ter nela o seu jazigo. Ali é que sepultaram a Abraão e a sua mulher Sara. Ali é também onde foi sepultado Isaque com a sua mulher Rebeca. E ali jaz também enterrada Lia. Acabadas estas ordens e instruções que deu a seus filhos, ajuntou Jacó os seus pés sobre o leito e morreu, e foi unir-se ao seu povo. Notas explicativas. Os versículos de 2 a 27 são conhecidos como as bênçãos de Jacó. Estão em forma poética e se dirigem a cada um dos filhos. Versículo 3. Rúben. Como primogênito, era a primícia do vigor juvenil de Jacó, e a ele competiam privilégios especiais que perdeu, derramaste como água, por seu pecado, em 35:22. Versículo 4. Não cresças, antes uma profecia do que uma imprecação, porque ela prediz que a tribo de Rúben não terá a preeminência dos primogênitos, pois a dupla porção coube a José, o governo caberia a Judá e o sacerdócio a Levi. Versículos de 5 a 7. Simeão e Levi. São irmãos também pelo crime, em 34, de 25 a 31, de que Jacó se afirma inocente. Eu os dividirei, etc. De fato, a tribo de Simeão foi sempre sem importância e acabou desaparecendo, tendo sido em parte absorvida por Judá. Levi, como tribo sacerdotal, não recebeu terras, mas viveu dispersa no meio das outras. Há quem veja nesta linguagem uma profecia com relação a Cristo. Foram os sacerdotes, portanto descendentes de Levi, os principais responsáveis pela morte de Cristo. Versículos de 8 a 10. Judá, cujo nome significa louvor, será potente e terá a supremacia política até que venha aquele que deve ser enviado, isto é, o Messias. Versículos 11 e 12. Estes versículos descrevem a paz e a prosperidade do reino messiânico. Versículo 13. Zabulon se estendeu pela Galiléia até o mar Mediterrâneo. Versículos 14 e 15. Issacar recebeu a planície de Esdrelon, notável por sua fertilidade, mas sofreu contínuas invasões sem poder desfrutar de suas vantagens. Versículo 16. Dan, em hebraico, juiz. Talvez aluda à judicatura de Sansão, em Juízes 13 a 16. Como, porém, a libertação oferecida por Sansão era apenas de ordem temporal e imperfeita, aspira o santo patriarca, no versículo 18, por outra, a verdadeira redenção do Messias. Versículo 19. Gad, depois de ter recebido suas terras em Galaade, cruzou o Jordão com as outras tribos para conquistar Canaã, de onde voltou rico de espólios, conforme Josué 4 e 12. Versículo 22. José, pelas tribos de Efraim e Manassés, seus filhos, crescerá com pujança, enquanto seus irmãos invejosos, versículo 23, o atacarão. Versículo 24. O texto original está um tanto corrompido, mas parece se referir a uma intervenção de Deus, o forte, todo-poderoso, etc. Versículo 26. O desejo dos outeiros eternos. Os patriarcas e os profetas são misticamente designados, segundo a Vulgata, como outeiros eternos, em razão da eminência de sua sabedoria e santidade. O Salvador é o objeto de suas aspirações, nazareno ou nazireu, consagrado, talvez alusão à separação das tribos do norte, pois os nazireus, pela sua consagração a Deus, ficavam como que separados de seus irmãos. Versículo 29. Vou unir-me ao meu povo, aos meus antepassados no outro mundo. Em outras palavras, vou morrer.